Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, no quadro Dialogando sobre Comex. E o assunto que nós vamos falar hoje é sobre mediação no comércio exterior. E para falar sobre este assunto, quem está aqui conosco é Paula Marques Sadi, que é diretora executiva da CAEB, a Câmara AEB de Mediação de Conflitos. Oi, Paula, tudo bem contigo? Oi, Sheila. Boa tarde, né? Já tudo ótimo, tudo bem. Obrigada pelo convite para estar aqui com você hoje e falar um pouquinho de mediação em comércio internacional, comércio exterior. Ai, coisa boa, Paula. Eu que te agradeço imensamente já teu tempo, a tua disponibilidade, a tua generosidade de vir aqui conversar um pouquinho sobre este tema novo ainda, né, na área internacional, na área de comércio exterior e que a gente vem observando também no próprio sistema judiciário, ele vem tomando um corpo maior, né? Ele vem aproveitando essas oportunidades, de uma certa forma, para desafogar também todo este sistema. E falando aqui da área internacional, da área de comércio exterior, afinal, né, o que a gente precisa observar. Então, vamos entender um pouco mais. Bem, o que eu tenho observado, e por favor, Paula, me corrija a hora que tu achar necessário, porque quem domina o assunto aqui é você, Imagina. né? Tá indo bem, tá indo bem. Mas quando a gente fala sobre a mediação, né, o que eu tenho observado e ouvido, né, algumas vezes, em algumas oportunidades, é uma mudança também da interpretação, uma mudança do nosso entendimento de sair daquela cultura do conflito para uma cultura do diálogo. E seria isso mesmo? Esse é o Exato, sentido da mediação? exato. Muito bem colocado por você, Sheila, né? À toa que a gente está num quadro chamado Diálogo, né? Comex. Então, é, a gente tem, né, culturalmente, em nosso país, a ideia de que resolver conflito só tem uma porta, né? Que é a porta do judiciário. Bem como trouxe você, hoje é uma política pública do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, a nível nacional, que se instaure os métodos autocompositivos, entre eles a mediação, a conciliação que veio um pouco antes, a arbitragem, etc. Isso por quê? Porque realmente o nosso sistema judiciário ele vem colapsando já há algum tempo. E entendeu-se que nem todas as demandas que ali dentro estão, elas são pertinentes para a porta do judiciário. Então, o que vem acontecendo é um movimento, né, não só do CNJ, mas, por exemplo, também do Conselho Federal da OAB, né, que representa os advogados, entre outras entidades, para dizer à sociedade: sociedade, o seu problema ele pode ser também resolvido pelo Estado, né, que é a porta do judiciário. Mas que tal a gente tentar resolver por outras vias, né, mais céleres, menos custosas, emocionalmente tempo, e financeiramente, né? Então, assim, uma quebra de paradigma que já aconteceu tanto na Europa como nos Estados Unidos há algum tempo atrás, mas que para a gente, apesar de ter chegado nos anos 90, só veio a se concretizar em 2015, com o marco legal, que é quando nasce a lei de mediação, né, a 13.140, e sai o novo Código de Processo Civil, né, que tem lá, a partir do seu artigo 334, todo um rol sobre a mediação e mais, o seu artigo 3º diz que todos os auxiliares de justiça, né, advogados, juízes, defensores e assim por diante, devem estimular os métodos autocompositivos, que já havia previsão, inclusive, no nosso código, né, de ética do advogado. Eu sou advogada por formação. Então, a gente já tinha essa previsão, mas a gente não estimulava. Então, o que aconteceu nos últimos anos foi um estímulo ao uso, né, desses métodos, tanto para mostrar à sociedade que há novos caminhos, outros caminhos, como para o desafogamento no sentido de pertinência. O que é pertinente estar no judiciário?
Então, isso é muito recente. A gente pode falar o quê? Há 5 anos, basicamente, 6 anos, porque agora é 2021. Então, desde 2015, com este novo Código Civil, este marco legal que se começou e que se vem trabalhando, então, cada vez mais estes métodos e a mediação. Na verdade, ele nasce em 2015, passa a vigorar em 2016, e aí em 2000, aí ele é trabalhado, né, por uma série de profissionais da área, e aí nós, então, temos aí um fomento e um start da mediação mesmo, mais ou menos em 2018. 2018 é que você tem, né, um grande chamamento para a mediação. A gente tem aí, inclusive, em meio à pandemia, né, o grande salto da mediação, porque como a gente teve, né, um momento de caos e a utilização da teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva para as quebras de contrato, para as relações, etc. e tal. Então, os próprios ministros, né, eu sempre cito isso, todas as gravações as pessoas vão dizer, nossa, mas ela não muda o disco, mas é porque é emblemático. E agora a gente já tem outros ministros falando também, né? O Barroso falou recentemente, mas a gente teve o Fux na plataforma da XP, né, que é uma das maiores plataformas de investimento, haja vista, quando ele foi entrevistado sobre como, né, remodelar, como repensar mercado, etc., uma das coisas que ele disse foi: tem que negociar, tem que mediar, entendeu? Não é à toa que ele agora está dizendo que vai mediar aí os créditos, né, em praça pública. Por quê? Porque se não tiver essa mudança, você colapsa o sistema. Quebrar relações é muito caro. Construir relações é muito difícil, né, sejam pessoais ou comerciais. Imagina rompê-las. É um prejuízo isso. E em tempos de pandemia, ficou mais complexo ainda, né? E a mediação ela tem esse cuidado, né? Que é a manutenção das relações. Então, a mediação, buscar a mediação, além de uma forma de redução de custo, de obter uma celeridade no processo, ela é uma forma de negociar e de preservar todo um relacionamento que já foi construído, um relacionamento por vezes de anos, o nome da empresa, né? Toda uma construção que por vezes vida, a gente fala de vida e de gerações que estão ali envolvidas. Mas também traz aqui uma questão que muitas vezes entendo eu, porque quando, na maioria das vezes, a gente costuma dizer, né, que nem seguro de carro, por exemplo, a gente faz para não precisar utilizar, né? Mas quando a gente faz, muitas vezes, um contrato, a ideia é não precisar ir para discussão de cláusulas. A gente acaba fazendo para preservar aquele relacionamento, manter, né? Mas não é a ideia, porque se começa um relacionamento, né, não pensando em levar ele para este sentido, para uma discussão. Mas o que eu vejo, e por vezes me parece que há uma fuga da relação de querer resolver. Do lado mais humano para resolver. E a mediação, pelo que eu estou entendendo, ela vem justamente com esta característica mais humana, de maior preservação das partes, de não ser uma decisão daqui a pouco somente para ser executada, uma decisão top-down, assim, né? Então, ao mesmo tempo, eu vejo que ela provoca as pessoas para também entender que este diálogo, né, essa importância desse diálogo realmente vai fazer muita diferença para aquela negociação que chegou no momento de conflito, né, para precisar aquilo ali, porque ela está conflitante, né? Você trouxe assim alguns aspectos na sua fala que eu gosto muito, né? Primeiramente, a gente imaginar, né, que assim um contrato entre partes é como um namoro realmente, né? Você está namorando, aí você quer formalizar, então é aquele momento do casamento. Vamos casar, né? Quando a gente casa, a gente vai lá e assina, né, a certidão, né? E muitas vezes você pode fazer pacto, não pode fazer um pacto?
pré-nupcial, dizendo como é que vai ser essa relação? Então, o contrato entre partes que estão ali construindo um negócio também pode ter pacto, né? E no pacto, em vez de a gente ter aquela cláusulazinha conhecida de foro, né? Onde será resolvido o nosso problema se der alguma zebra no meio do caminho? Então, que tal a gente pensar que antes da gente usar a porta da justiça, que deveria ser a última instância, né, a gente colocar uma cláusula preventiva, chamada cláusula compromissória, né? Ela pode ser med jude, ela pode ser med arb, né? Quer dizer, mediação com judicialização, mediação com arbitragem, porque a arbitragem também é um método heterocompositivo, é o que você falou, né? É uma decisão que vem de cima para baixo. Você não tem escolha. Quem pediu não vai levar 100%, e quem tem que cumprir nem sempre vai conseguir cumprir 100%. Então, não está dentro daquilo que seria o contexto sabido por todos. Então, quando você faz uma cláusula compromissória que determina que, primeiramente, as partes vão tentar a mediação para resolver qualquer questão, é o melhor momento de você pactuar, porque ainda está tudo bem, né? Está na fase do love, mas depois fica mais difícil você propor a mediação. Pode acontecer, tá? Você pode ter a cláusula de resolver no judiciário e derivar para a mediação, desde que as partes queiram, ou derivar para a arbitragem, né? Quer dizer, da arbitragem derivar para a mediação. Haja vista aí as competições nacionais, agora vai ter a Camarb, inclusive, ela começa o case começa com a arbitragem, mas no meio os advogados pedem e os empresários a derivação para a mediação, que isso é para mostrar que acontece, né? Então, nesse sentido, se a gente pensa em prevenção de conflito, coloca lá a sua cláusula. Né? Por exemplo, a CAEB tem uma cláusula disponível no seu site, que é o www.caeb.com, para quem quiser usar, né? Uma cláusula cheia, né? Compromissória cheia. Quer dizer isso, Paula? Isso quer dizer que ela tem todos os requisitos legais para que no momento da controvérsia não haja discussão sobre o que foi pactuado, porque senão você ainda vai ter que escolher Câmara, vai ter que escolher mediador, vai ter que... Aí começa a discussão por que quer e o que não quer. Então, vamos combinar já o que vai ser a regra do jogo, para lá na frente a gente jogar jogo jogado, entendeu? E mais, falar sobre humanização, né, sobre prevenção de relações, você trouxe uma questão realmente que é vida, né? Um negócio é uma vida, uma relação construída com o player é uma vida, e mais reputação. Você falou de imagem. A gente, na mediação, tem o princípio da confidencialidade, né? Então, o que acontece ali fica ali, o que é dito ali fica ali, só sai dali um acordo, que as partes vão resumir o que elas desejam ali naquele documento, e que ele pode ficar privado, ou até ele pode ser homologado, vai se tornar público, ou registrado no cartório de títulos. Isso vai depender de cada vontade. Mas a maioria das pessoas querem ter esse acordo particular, que o mercado não saiba, que não saiba nem que eles estiveram em mediação, e caso não seja cumprido, ele é um título executivo, ele vai ser executado como qualquer sentença ou outra qualquer, né, com seus requisitos necessários. Então, veja bem, além de você prevenir com cláusula, você também cuida da relação, porque você ali discutiu algo que não estava funcionando bem, com premissas novas, dentro de um contexto que as pessoas sabem o que elas querem dar e o que elas querem receber, e o que é possível naquele momento. Então, existe até uma pesquisa, uma tese de doutorado de uma das nossas mediadoras, a doutora Cristiane Carneiro, que ela faz exatamente uma pesquisa de campo de mediação empresarial, demonstrando, né, o quanto é cumprido de mediação, de acordos em mediação para sentenças. Ela faz um comparativo. E é infinitamente mais, acho que bate 70% de acordos cumpridos em relação a 30% de sentenças. Porque também você tem o seguinte, você tem a sentença, chegou na fase de execução, muitas vezes você não executa. E aí faz o quê? Ganhou, mas não levou, né? Como diz o povo né? No jargão popular. Agora, a mediação não, as pessoas se comprometem. Esse é o diferencial. As pessoas estão ali, né, regradas pelo princípio da boa-fé. Então, elas só vão falar e só vão acordar aquilo que elas podem. Não vai ser mais nem menos.
entendeu? Então, são princípios que estão na lei de mediação, inclusive, que eles são observados ao longo do procedimento e que, incrivelmente, são cumpridos, né? Porque as pessoas querem, elas têm o princípio da autonomia da vontade, elas estão ali porque elas desejam, ninguém obrigou ninguém a estar ali, entende? Então, assim, realmente a mediação traz de volta a humanização, porque quando você está em contencioso, você quer guerra, você quer briga, você quer, né? Tinha um advogado conhecido meu, de família, que dizia assim, quando o cliente chega aqui para mim dizendo assim, quero sangue, ele diz, então tá bom, escolhe a faca para a gente cortar. Agora, eu quero consenso, escolhe o lenço que a gente vai dar para outra parte. Então, a gente pode dizer que um dos grandes benefícios, não o único, né, além dos que a gente já comentou, como agilidade, celeridade, redução de custos, mas um grande benefício também para as empresas é essa transparência e essa vontade que ambas as partes vão ter de resolver a situação, né? Então, parte de uma vontade de querer resolver. Naturalmente, cada um com os seus cenários, com os seus problemas, mas tem esse início, essa partida por parte da própria empresa, né, Paula? Exato. Muitas vezes, Sheila, a gente tem que dizer o seguinte, principalmente assim, porque a gente tem dois tipos de mediação, né? Acho que cabe a gente dar uma explicadinha sobre isso, porque as pessoas não conhecem, né? Então, você tem a mediação também que acontece no âmbito judicial, tá? Porque hoje o nosso processo civil diz o seguinte: você quer abrir uma ação contra a Sheila? Tá bom, você pode abrir a sua ação contra a Sheila, mas é o seguinte: o primeiro passo que você vai dar é uma mediação judicial, por causa do 334. Então, vocês vão ser submetidos à mediação desde que vocês não se manifestem contra. Se vocês peticionarem contra, então ninguém vai para a mediação. Ótimo. Então, essa é a mediação judicial. Ou as partes já estão avançadas no processo e chegam num momento que elas dizem assim, caramba, não quero mais brigar com você, vamos tentar uma mediação? Deriva para uma câmara privada. Então, os advogados em conjunto peticionam, dizendo que, olha, na verdade, a gente está querendo uma mediação agora privada, senhor juiz, ou senhor desembargador, se estiver em segunda instância, aí vai para a mediação. Foi para a mediação, fez acordo, volta com esse termo de acordo, né, e homologa. Outra possibilidade. Estou lá com o juiz em primeira instância, eu estou com o desembargador. Ele olha e diz assim, isso aqui não é para estar aqui. Isso aqui é para ir para mediação. Eles derivam para a mediação judicial, né? E aí a gente recebe, eu falo isso porque eu sou mediadora sênior aqui da capital. Então a gente recebe o caso, e aí a gente começa a mediação judicial também derivada por um juiz ou por um desembargador, primeira ou segunda instância, né? Porque acontece muito também em segunda instância hoje em dia, e é bem bacana, né? Essa é a judicial, tá? Vamos para o mercado privado. Eu e você temos um contrato. O contrato não funcionou, está dando um problema, você não me entregou determinada mercadoria. Beleza. Seguinte, Sheila, minha relação com você é de muitos anos. Não estou querendo brigar, mas que precisamos resolver e não está funcionando a forma que a gente está tentando aqui, né? Nossos advogados já se falaram, não conseguiram negociar, porque não tem os skills para isso. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar a K e B? Estamos de acordo. Ou estamos em pé de guerra, já nem nos falamos, só os advogados. Aí eu digo assim, então, não estou querendo ficar anos brigando com a Sheila. KEB, queria pedir uma mediação. Muito bem. Atende lá a Roberta Portela, nossa diretora. Muito bem, obrigada. Passa aí para a gente, por gentileza, todos os dados do caso. Vamos avaliar se é pertinente. Faz-se uma avaliação da pertinência. Fez a avaliação? Faz uma pré com essa pessoa que solicitou. Você entendeu tudo? Muito bem, então podemos startar. Aí a diretoria vai te contactar. Sheila, então, sabe a Paula, com quem você tem contrato? Então, ela está querendo conversar com você em mediação. E aí explica a mediação, explica o porquê do procedimento, porquê da pertinência do procedimento, e aí você olha e diz assim, gostei desse caminho, está melhor do que o que a gente estava avistando lá na frente. Vamos fazer a mediação.
A mediação, ela não só acontece em câmaras, tá, Sheila? Uhum. Ela acontece também, a gente tem, né, por uma questão ética, dizer que acontece ad hoc, existem mediadores que fazem solo. A CAEB é a única, né, no país que faz mediação em comércio internacional, em Comex? Não. Você tem grandes câmaras que fazem isso também. Qual é o diferencial da CAEB, né? A CAEB, ela foi um projeto pensado inicialmente em 2018, foi implementado em 2019, a gente agora, dia 26, faz aí 2 anos, né, de nascidas. Só que a gente, por uma questão de mercado e muito por conta da minha história, né, que sou uma advogada empresarial, sou empresária, vinha ao longo de uma década entendendo que o empresário precisava ter à mesa mediadores que falassem a linguagem dele. Então, não seria pertinente você tratar de um caso de logística e colocar um mediador que nada sabe sobre aquele tema minimamente, entendeu? Então, falar sobre um PL, né? O que é um PL? Um packlist. Legal. E aí vai indo, né? Metragem de container, como é que se faz um invoice, né? E aí, isso, ao longo da minha carreira, com outros parceiros que não eram advogados empresariais ou que não entendiam o tema, eu via que tinha um descompasso. Eu via que o empresário ou o advogado ficava assim, num desconforto, o rapport era mais difícil. Então, para mim, isso fazia um sentido. E quando a gente fez a proposta da implementação, né, nós fundamos eu, a Flávia Pereira, a Roberta Portela, junto lá com a AEB, a gente disse assim, a gente precisa ter uma câmara em que os mediadores tenham especificidade, conheçam, alguns até têm especialização, mas que conheçam a matéria, tenham trabalhado originalmente na área, né? Por exemplo, o Marcelo Brownstein, ele foi da IBM, ele é um especialista em startups e TI, entendeu? A Bárbara Brandão, advogada da Petro, conhece óleo e gás. A Tereza Rossi, engenheira, trabalhou no mercado de óleo e gás, e assim, entendeu? Em diante. Porque a gente tinha que ter essas pessoas, né, podendo falar a linguagem do empresariado. Então, esse é o grande diferencial da CAEB. Nossos mediadores, eles já, em algum momento, trabalharam no mercado, ou eles vivenciaram através de alguma especialização, ou eles já mediaram cases em que eles conhecem a matéria. Todos os nossos mediadores são mediadores judiciais, todos eles passaram, né, pelo projeto do TJRJ de mediação empresarial, né, que até ontem, agora São Paulo tem, mas o primeiro grande, vamos dizer assim, berço de mediação empresarial, graças ao desembargador César Cury, que é o presidente do NUPEMEC, e sua assessoria, Cláudia Amaral, etc., eles proporcionaram a mediação empresarial dentro do Tribunal de Justiça anos atrás, né, primeiramente com uma equipe de 15 mediadores, eu fazia parte na época, por ser uma especialista em empresas familiares, sucessão, contratos, etc. e tal, nacionais e internacionais, e outros mediadores com outras expertises. E depois isso cresceu de tal forma, isso foi para uma vara, que era a segunda vara na época, e hoje as 7 varas do Rio de Janeiro fazem mediação empresarial. Isso também se tornou uma referência aí. Então, para entender qual é esse diferencial da CAEB, a gente fala a linguagem, a gente entende o caso que está chegando, né? Tem um estudo, tem um acolhimento diferenciado. Então, quando a gente vai para a mesa, a dinâmica é muito mais célere, o rapport é muito mais atrativo no sentido de que ele se faz, né, com mais solidez, né? Acho que até a primeira vez que eu falo com tamanha explicação esse diferencial da CAEB. Mas bom, E que bom todos os saber. nossos mediadores são exclusivos, e a diretoria também é exclusiva. Não, e como é bom isso vai muito ao encontro, né, do que nós falamos da questão da mediação, desta humanização do processo, e para que possa ser também cada vez mais humano, é importante ter essa soma das partes, das expertise, para que as pessoas que estão envolvidas
neste processo, nesta mediação, entendam a dor que está acontecendo ali, né, entre aquelas partes. Então, a comunicação, o diálogo, ele vai ficar muito mais alinhado, porque o conhecimento é um conhecimento de causa, né, conhece a causa ali. Então, com certeza, isso deve fazer uma grande diferença em todos os processos, em todas as mediações de vocês. Agora, Paula, nestes meses aí que ninguém imaginava uma pandemia durando tanto tempo, né? E nós estamos aí há 1 ano e meio com essa comunicação, exatamente no modelo que nós estamos fazendo agora, que é com o uso da tecnologia, da internet, cada uma num lugar e conversando. Deixa eu te perguntar, e este processo, esses projetos, como que estão acontecendo as mediações neste momento de pandemia? Assim, como que está sendo esse período para vocês? Eu diria para você que cresceu bastante, principalmente com a pandemia. A gente teve aí um despertar, principalmente por conta das recuperações judiciais, né? Foi feito um programa dentro do tribunal aqui no Rio para a recuperação de PMEs, né, pequenas e médias empresas. Então, isso deu uma alavancada. No setor privado, estou falando do judiciário, né, primeiramente, o judiciário já vinha tendo um apontamento quantitativo considerável, tanto que eu estou te falando que começaram as mediações em primeira instância, hoje você faz em segunda instância, e mais, né? O nosso STF criou lá a Câmara deles, de mediação. Então, se o ministro cria a Câmara de Mediação, para a gente pensar, né? Por que está dando certo? Para mediar questões pertinentes a eles. Todos os tribunais de justiça do país têm, ou praticamente todos, eu não vou dar por certo, porque agora, assim, mas as capitais, vamos dizer assim, as capitais, Rio, São Paulo, Porto Alegre é muito avançado, né? Inclusive foi o primeiro lugar que teve uma mediação a nível de OAB, a casa do advogado, né, com o Ricardo, querido, que inclusive serviu de inspiração para a gente aqui no Rio. Então, o pessoal do Sul sempre avante. São Paulo, Bahia e assim por diante, as grandes capitais, eu diria para você que todas elas já têm seus núcleos de mediação, que são os SEJUSCs, né, e são os centros de resolução de conflitos. Então, isso trouxe uma movimentação. Por quê? Por que assim, por que o CNJ, por que a mediação está na justiça? Porque nós, brasileiros, somos acostumados àquilo que é imposto, infelizmente. Então, como o CPC diz assim, em trocação, você tem que, obrigatoriamente, conhecer a mediação. Você não precisa participar, porque é o princípio da autonomia da vontade. Mas conhecer, escutar o mediador falar, você vai lá conhecer. Se o mediador, né, tiver experiência, conhecer o assunto, etc., ok, é bem capaz dessa mediação continuar. Né? Então, tem uma questão aí de qualificação de mediadores dentro do Tribunal de Justiça, que tem sido observado, e aí, com isso, então, você tem tido um alavancamento das mediações judiciais, na área civil, na área de família, na área empresarial, na área de órfãos e sucessões, né? E algumas questões, inclusive, de administração pública, né? Inclusive, nós temos aí o CICAF, né, que é a Câmara de Arbitragem e Conciliação da Administração Pública, mas que também faz algumas mediações em administração pública. Então, dessa forma, houve um aumento considerável. No ramo privado, que recebe, de certa forma, esse fomento do judiciário, porque ali a sociedade obrigatoriamente conheceu, ali os advogados conheceram, entenderam a importância, porque tem isso, num primeiro momento os advogados acharam que a mediação estava concorrendo com a sua prestação de serviço, e agora os advogados estão entendendo que não, na verdade, né? Segundo até aí as referências do Conselho Federal, de São Paulo e Rio, dizendo as recomendações
olha, advogado, recomende a mediação, porque isso está no nosso código de ética, você tem que fazer, né? Porque senão o cliente pode depois, né, até pedir algum tipo de indenização. Já tem jurisprudência nesse sentido, de advogado que só fez a ação, o cliente descobriu que podia ter feito mediação e fez uma ação pedindo indenização por isso. Então, com isso, os advogados começaram a entender que eles tinham um lugar na mediação, e ele tem, que é dentro do princípio da decisão informada, né? Então, eu posso ser advogada, mas eu não estou advogada, Sheila. Eu estou mediadora. Então, eu não dou parecer jurídico. Eu não vejo a viabilidade jurídica do acordo. Entende? Isso é papel do advogado que está ali dentro da mediação. Então, ele tem papel, ele faz papel de equipe com os mediadores. Entendeu? E ele pode ganhar tanto quanto prestando esse serviço, como é lá nos Estados Unidos, como é na Europa. Só que ele tem que aprender. Nós não fizemos uma faculdade, né, onde nós aprendíamos isso. Hoje as faculdades têm como matéria obrigatória métodos autocompositivos. Né? Eu agora vou dar uma aula em setembro na Cândido Mendes, minha casa, entendeu? Para falar de teoria da comunicação. Quando que o advogado fala em teoria da comunicação na faculdade? Nunca. Entende? Então, com isso, houve realmente também um crescendo, né, no mercado privado. Ainda não é o que a gente espera, por isso que hoje a gente está aqui, que é para exatamente informar, dizer o que é, como é, para o que é, os seus benefícios, porque a mediação no Brasil começou na área de família. Essa área está bem desenvolvida. E depois é que ela foi, né, para a área empresarial. No meio do caminho ficou ali no consumerista, né, plano de saúde, banco, concessionárias, e aí chegou no empresarial, porque realmente é uma mediação mais, assim, diríamos, elaborada no sentido exatamente desse conhecimento do mediador em relação ao objeto trazido. E aí a gente está com essa demanda, até estamos formando mediadores, etc. Mas a gente está vendo aí um crescimento e a mediação é a queridinha da vez. Ai, que positivo, coisa boa. Bom saber disso, né? Agora deixa eu te fazer mais uma pergunta, Paula. Tu teria algum exemplo? Tu poderia compartilhar aqui conosco alguma mediação que aconteceu? Lógico, antes você falou ali da Oi, mas aqui sem citar empresa, mas só trazendo algum caso de sucesso, se teve alguma mediação de comércio internacional, assim, como que começou, meio que resumidamente, né, o benefício, o sucesso que se obteve entre as partes e nesta mediação, assim, para compartilhar aqui conosco? A gente pode falar da recuperação judicial da Oi porque ela foi alardada, ela foi publicitada, né? Então, por isso que a gente pode falar, porque pela regra da confidencialidade a gente não pode falar nome, né? Pode falar nome, não pode falar segmento, não pode falar um monte de coisa, mas então, eu já vivenciei algumas mediações, eu vou falar genericamente, na área de energia. Né? Então, os players estavam discutindo contrato, né? Era até um contrato de demurrage de navio. Então, sobre estadia de parada, mais prestação de serviço, etc. e tal. Foi muito interessante, porque aí a gente tem que entender o seguinte: a mediação, ela não se presta, e isso é muito importante para o mercado entender. A gente não pode prometer acordo, né? É igual assim, a arbitragem tem sentença final. A justiça tem uma sentença final. Mas a arbitragem, a mediação, ela não pode dizer assim, olha, vou te prometer um acordo final. Por quê? Porque não depende de nós, mediadores. Depende da vontade das partes construírem aquele acordo. Então, o que a gente, assim, minimamente proporciona às partes é o restabelecimento da comunicação e, possivelmente, o acordo, né? Assim, enquanto profissional, eu tenho um percentual de positividade muito alto em acordos, né? Porque eu sou conhecida
por quantificar as coisas. Então, eu diria para você que de todas as mediações que eu fiz ao longo dos meus últimos 6 anos, eu vou considerar assim, o meu percentual de acordo, tanto judicial quanto no mercado privado, foi em torno de 60% a 70%, tá? Tá. E aí eu tenho, só de judiciário, eu tenho 1.000 horas de voo. No mercado privado, eu tenho para mais de 15 mediações privadas entre a DOC e em câmaras, tá? Porque eu também sou procurada para fazer outras mediações que não de Comex, né? Uhum. Então a gente faz. Nesse sentido, trazendo esse exemplo para você, as partes estavam exatamente discutindo valores, né? E tinha uma questão que era uma empresa familiar que estava do outro lado e dizia para o outro player que, poxa, a gente tem uma relação, e que era uma grande empresa, e dizia assim, a gente tem uma relação de tanto tempo, eu sempre prestei o serviço adequado, eu sempre fiz tudo, sempre faturei, etc e tal, né? E como é que é isso? E aí a empresa entendeu, o advogado entendeu, não tinha entendido anteriormente a causa. E ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente está em âmbito judicial, talvez se a gente estivesse em âmbito privado seria diferente. Mas aqui no judicial, já entendi, vou levar lá para a empresa e a gente conversa, porque existe uma coisa chamada gerar precedente no judiciário. Muitas vezes as empresas não querem. E como já está judicializado, é aberto. Lembra que eu te falei Sim. sobre a confidencialidade do acordo, não do que está sendo dito. O que está sendo dito no judiciário fica dentro da sala. Mas o acordo ele vai para o processo, todo mundo lê. Entendeu? Então, isso é uma questão. Esse é um exemplo dentro do judiciário que eu te trouxe. A gente teve uma mediação de arte, né, dentro do núcleo da KEB, até com o Núcleo Minas, que teve muito sucesso, que é de mercado internacional. Era uma disputa para a transferência de uma determinada obra de arte, etc. e tal. E a negociação foi tão bem sucedida, porque tinha um impasse se ia, o quanto pagava, o quanto não pagava, se valia, por onde ia, como ia, e não conseguia. A obra de arte não chegava no seu destino de jeito nenhum. Isso é muito comum também no mercado de arte. E a negociação foi tão bem sucedida que tudo se concluiu e a obra de arte chegou no seu destino no final. Eu estou falando genericamente porque, se eu der detalhes, o mercado acaba descobrindo do que eu estou falando, né? Você pode ter, por exemplo, um contrato, isso também chegou para a gente, mas acabou que a gente não fez a mediação, mas a gente ajudou no sentido de revisão da estratégia para a negociação, que acabou sendo, por uma questão diretiva, indo para um outro método. Mas, exatamente pela questão do conhecimento do objeto, a parte fez a revisão do seu plano de ação. Na verdade, era um documento que embasava a negociação. Entendeu? Porque com as ferramentas de perguntas da mediação, você faz as partes pensarem sobre isso. Na verdade, a gente tem alguns casos encaminhados na KEB hoje, mas eu não posso citá-los, não posso nem dizer o segmento. A gente não tem ainda o sucesso do acordo, mas a gente já tem um sucesso de entendimento do que as partes pretendem, entendem e compreendem. Então, isso já faz parte da mediação. Eu tenho um outro caso também de marcas e patentes. E esse antigo, tecnologia de... Aí a questão é patente, né? Entre empresa nacional menor e uma grande oriental, né? E foi interessante porque era um assunto sobre a tecnologia do cartucho XPTO, né? E aquilo estava sendo discutido porque uma entendia que a outra estava copiando, estava se utilizando, e aí ficou uma discussão e estava as coisas caminhando super bem para o acordo, quando, veja bem, né? Eu tenho uma sócia que diz assim, Paulinha, você fala esse veja bem, engraçado. Acordo feito já na mesa,
e aí a gente tem a questão do princípio da boa-fé. Descobriram que estava sendo anunciado para venda o bendito do cartucho. E aí a parte que se explicar que foi um erro, um equívoco, né, da administração deles lá, não teve jeito, porque você está falando com uma cultura que preza a confiança. E eles não fizeram aquele acordo naquele momento. Mas o advogado falou que depois iria tentar remediar a situação, porque a mediação tinha ajudado a eles a conversarem sobre essa questão da patente. Em marcas e patentes, a mediação assim, é fundamental. É fundamental, é um segmento muito bacana e que a gente tem essa questão, né, do comércio internacional o tempo todo transitando. Então, é muito bacana porque são relações continuadas, né? Ai, Paula, te agradeço. Falar. Eu sei das dificuldades, né, para falar e cuidar o que fala, né, mas obrigada por ter trazido esses exemplos, assim, por ter compartilhado, porque é uma forma de sentir a realidade ali, ainda mais quem é do Comex, então, sentir um pouquinho mais, né, ser mais pertencente aqui também, então é ótimo. E eu vejo para assim... demurrage também, ó, lembrei, para demurrage, né, o demurrage, ó, tem caso, isso aí tem caso também vivido. Ou a pessoa gastou mais contratando advogado de justiça para resolver na mediação, em 2 rodadas resolveu. Pronto, que isso aí é bacana, as pessoas saberem qual o tempo, né, de resolução. O cliente falou, nossa, se eu conhecesse isso aqui, eu tinha resolvido minha vida. Perdi o que eu estava transportando, que eram móveis, né? Me aborreci por anos e podia ter resolvido de outra forma. Com esse dinheiro todo eu tinha comprado uma casa toda nova, entendeu? E foi sobre a estadia de container e a gente já teve isso também. Eu ia mesmo te perguntar essa diferença, só para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente fala de uma mediação, qual é o prazo, o tempo que a gente está falando comparado ao judiciário? A gente sabe que, de uma forma natural, o processo, né, judiciário, ele é muito mais moroso também. Então, por vezes, levam-se anos para conseguir chegar ali a alguma solução. E a mediação, não, ela também vem com esse objetivo de ser mais eficiente, ali, ter um prazo mais curto, correto? Exatamente, né? Porque você tem todos aqueles recursos, né? Então, ad eterno. Eu gosto muito de uma mediação que eu fiz agora, final do ano de 2020, uma mediação de sucessão. E aí a gente consegue dar esse entendimento que está dentro do judiciário, né? Uma mediação de sucessão, segunda instância, quase 20 anos de disputa. Valor considerável, não estou falando de 10, 15, 20 mil, não. Valor lá para cima. Quantidade de horas de mediação, 45 horas. Nossa! Veio um processo. Foram mediados 12 processos. Um principal e mais 11 filhotes. Porque tem isso. A mediação, ela tem, pelo princípio da flexibilidade, ela pode não só tratar de um único processo que está sendo controvertido, né? Se você tiver outros processos, outras demandas, porque você pode não estar em processo, você pode cuidar na mediação. Fica a dica. Fica a dica, ótimo, né? Paula, eu te agradeço imensamente de novo teu tempo, as tuas informações, a tua generosidade de estar aqui contribuindo. E o objetivo é esse, é conseguir juntar essas informações, esse conhecimento, essas possibilidades, essas alternativas que nós temos e gerando material e gerando conteúdo para ir disseminando para as pessoas também, para as empresas, essas possibilidades que estão aí, que estão disponíveis no mercado e que precisam, pelo menos, ser pensadas sobre, né? Porque visa facilitar. Eu quero deixar aqui um tempinho também, se tu quer fazer mais alguma observação, alguma recomendação, alguma sugestão aí para o pessoal que vai estar acompanhando este material depois. Eu penso que assim, gente, aproveite, né, aí as lives, webinars que estão acontecendo,
leiam um pouco sobre mediação, entendam um pouco mais sobre mediação. Ela veio para ficar, é um instituto que traz muitos benefícios para o empresariado, ainda mais no comércio internacional. Eu sempre falo isso, as relações são difíceis de serem construídas, e quando a gente perde, né, enquanto empresário, mais ainda penoso, né? A ideia da mediação, claro, né? A gente tem aí a ideia de pacificação social, mas a gente está num ambiente de business, né? Então, é o seguinte, a mediação, ela traz uma proteção à reputação das empresas, ela traz lucratividade, porque se você pensar em prevenção, você tem uma diminuição de custos, né, de recursos, na verdade, expendidos aí com uma lead contenciosa, né? E quando a gente fala assim de menos custo emocional, não é no sentido de ai, nossa, lá vem aquele papo boring, né? De pronto, não vou sofrer. Não é isso. Empresas são organismos vivos. E quando você tem um conflito, esse conflito ele impacta na sua produção e, consequentemente, na sua lucratividade. Um empresário que tem uma ação judicial para cuidar, ele, em vez de estar gerando possibilidades para a sua empresa, pensando, né, em novos players, em novos produtos, ele está lá estudando uma coisa que ele não conhece, que é uma ação, um processo, junto com um monte de advogado. Então, que tal a gente pensar que a gente pode usar esse tempo para fazer coisas em pró, né, do nosso negócio? Acho que esse é o pensamento hoje, que é quando a gente retoma a fala da questão da humanização. Eu quero ficar adoecido cuidando de um conflito ou eu quero ter uma vida saudável para poder gerenciar o meu negócio com toda a potência que é pertinente? Ai, perfeito. Muito obrigada, Paula, de novo. Paula Marques Sadi, diretora executiva da CAEB, Câmara AEB de Mediação de Conflitos. Muito obrigada novamente. Pessoal, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo, que ele tenha feito sentido para todos vocês. Fica aqui um grande abraço, um abraço do tamanho do mundo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!